Bezerra torna-se espírita. Bezerra, quando na faculdade, na convivência de seus colegas, na maioria ateus, esquecera-se da sua crença católica, que não fora firmada em uma fé raciocinada. Apesar disso, continuava a crer em dois pontos da religião católica: a crença em Deus e a existência da alma. Um dia, um amigo seu lhe trouxe um exemplar da Bíblia, traduzido pelo padre Pereira de Figueiredo. Bezerra tomou o livro sem o intuito de lê-lo, mas, folheando-o, começou a ler e esqueceu-se nesta tarefa. Leu toda a Bíblia e percebeu que algo de estranho se passava em seu interior. Quando acabou, tinha a necessidade de crer novamente, mas não nesta crença imposta à fé, mas numa outra, firmada na razão e na consciência. Atirou-se então à leitura dos livros sagrados, com ardor e sede. Mas havia sempre uma falha a que seu espírito reclamava. Começaram a aparecer as primeiras notas espíritas no Rio de Janeiro, e apesar de ouvir sobre esta nova doutrina, Bezerra repelia-a sem conhecê-la, pois temia que ela perturbasse a paz que lhe trouxera ao espírito a sua volta à religião. Um dia, porém, no ano de 1875, seu colega Dr. Joaquim Carlos Travassos, tendo traduzido o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, presenteou-o com esta obra. E tal como acontecera com a Bíblia, prendeu-se neste livro lendo-o todo. Operou-se nele um fenômeno estranho. Ele sabia que nunca havia lido qualquer obra espírita. No entanto, tudo o que lia não era novo para seu espírito. Ele sentia como se já tivesse lido e ouvido tudo aquilo. São as lembranças da alma. Foi assim que Bezerra de Menezes tornou-se espírita. No entanto, assim como Allan Kardec, com seu espírito crítico e observador, não se deu logo a acreditar em todos os fenômenos ditos espíritas e iniciou, intimamente, uma pesquisa experimental para comprovar os preceitos desta nova doutrina. Foi assim que surgiram em sua vida 3 casos que o surpreenderam muito. Vamos relatar aquele que mais o impressionou e que, como ele mesmo relatou, se ainda fosse incrédulo, não poderia resistir à impressão que deixou em si semelhante fato. Eu estava em tratamento com o médium receitista Gonçalves do Nascimento e este costumava mandar-me os vidros logo que eu acabava uma prescrição por um primo meu, estudante de preparatórios, que morava em minha casa na Tijuca, a 1 hora de viagem da cidade. Meu primo costumava, sempre que me trazia os remédios homeopáticos da casa do Nascimento, entregar-me os vidros em mão, e nunca, durante 3 meses, que já durava meu tratamento, me trouxe do médium recado por escrito, senão simplesmente os vidros de remédios, tendo no rótulo a indicação do modo pelo qual devia ser tomado. Um dia, deixei de ir à Câmara dos Deputados, de que fazia parte, e pelas 2 horas da tarde passeava na varanda, lendo uma obra que me tinha chegado às mãos, quando me apareceu um vizinho, o Sr. Andrade Pinheiro, filho do presidente da Relação de Lisboa e moço de inteligência bem cultivada. O Sr. Pinheiro não conhecia o espiritismo, senão de conversa, e como eu fazia experiência em mim, ele aproveitava a minha experiência para fazer juízo sobre a verdade ou falsidade da nova doutrina. Depois dos primeiros cumprimentos, perguntou-me como ia eu com o tratamento espírita. Respondi-lhe com estas palavras: estou bom. Sinto apenas uma dorzinha nos quadris e uma fraqueza nas coxas, como quem está cansado de andar muito. Conversamos sobre o fato de minha cura em 3 meses, quando nada alcancei com a medicina oficial em 5 anos, e passamos a outros assuntos, até que 1 hora mais ou menos depois, entrou meu primo com os vidros de remédios e com um bilhete, escrito a lápis, que me mandava Nascimento e que dizia: não, meu amigo, não estás bom como pensas. Esta dor nos quadris que acusas, esta fraqueza das coxas, são a prova de que a moléstia não está de todo debelada. És médico e sabes que muitas vezes elas parecem combatidas, mas fazem erupções porventura perigosas. Tua vida é necessária. Continua teu tratamento. É fácil compreender a surpresa, a admiração, o abalo profundo que se produziu na minha alma, um fato tão fora de tudo o que tinha visto em minha vida.
repetiram-se da cidade textualmente as minhas palavras, como só poderia fazer quem estivesse ao alcance de ouvi-las. Efetivamente, calculado o tempo que leva o bonde da casa do nascimento à minha, reconhecemos eu e Pinheiro que aquela resposta me fora dada na cidade, precisamente à hora em que eu respondia na Tijuca à pergunta de meu visitante.